E aí, meus amigos, tudo certo? Vamos para a nossa sexta aula de Direito Administrativo e dessa vez vamos falar de atos administrativos. Como esse é um assunto muito grande e importante, nós dividimos em duas aulas, tá? Então, nessa aula 6 aqui, nós vamos ver a parte 1, onde a gente vai ver ali principalmente os elementos do ato administrativo, os atributos do ato administrativo, várias características importantes. E na parte 2 a gente aprofunda vários desses conceitos vendo os aspectos especiais dos atos administrativos, ok? Então vamos lá. Começando por um conceito da Maria Silvia Zanella de Pietro. A declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo judiciário. Esse conceito da Maria Silvia, ele não é um conceito único, assim, sabe? Praticamente toda a doutrina vai qualificar ato administrativo de forma semelhante. Para nós entendermos cada um dos elementos desse conceito, vamos começar a destrinchá-lo agora, tá? Primeiro aqui, o que quer dizer quando falamos que é uma declaração jurídica do Estado? Olha só, porque, primeiro, inclui todos os poderes. Como você já bem entendeu lá na aula de regime jurídico administrativo, não é só o poder executivo que é a administração pública. Todos os poderes, todos os órgãos são a administração pública. Então, nós temos atos administrativos dentro do judiciário, dentro do legislativo. Claro que sim. Todas as entidades de direito público e os delegatários de serviço público, tá? Aqui é uma característica interessante. Em algumas situações, entidades que estão fora da administração pública e que nem sequer são de direito público podem fazer atos administrativos. Por exemplo, a Petrobras, quando faz uma licitação ou um concurso público. Veja, a Petrobras é uma entidade de direito privado. Ainda assim, ela fará alguns atos administrativos, como, por exemplo, quando faz uma licitação, ok? O mesmo pode ocorrer com alguns delegatários de serviços públicos, tá? Empresas efetivamente privadas. Não são hipóteses tão comuns, mas ocorrem. Exercida no uso de prerrogativas públicas e em busca do interesse público. Ou seja, quando falamos do ato administrativo propriamente dito, nós temos a aplicação do regime jurídico administrativo. Mas nós também temos o ato da administração, que são alguns atos que a administração faz, mas que não estão perfeitamente enquadrados dentro do regime jurídico administrativo. Falaremos mais deles daqui a pouco. Produz efeitos jurídicos imediatos, causando uma alteração na situação jurídica do destinatário do ato, seja conferindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito ou impondo uma obrigação. Eu quero que você preste atenção nessa característica aqui do ato administrativo, porque ela serve para diferenciar o ato administrativo de algumas outras espécies de ato jurídico que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Olha só, o ato administrativo, além de ser feito pela administração, claro, ele produz efeitos jurídicos imediatos. Isso é muito diferente de uma lei, por exemplo. Veja, a lei, ela não produz efeito jurídico imediato. A lei, ela regulamenta uma situação em abstrato. O ato administrativo não. O ato administrativo, ele serve justamente para, por exemplo, conferir para o João, servidor público, a aposentadoria ou a concessão de férias. Veja, é sempre um ato concreto que ele cria uma alteração na situação jurídica do destinatário do ato, seja conferindo um direito, seja alterando, modificando um direito, seja extinguindo, enfim, você sempre tem uma alteração concreta na esfera jurídica de alguém, ok? Além disso, o ato administrativo, ele também serve para a complementação da lei ou da própria Constituição Federal. Aqui é uma característica que decorre diretamente do princípio da legalidade. Como você bem sabe, a administração pública só pode fazer aquilo que é autorizado pela lei.
Em sendo assim, todo ato administrativo, ele precisa de um fundamento legal, ou, por vezes, um fundamento diretamente na Constituição Federal. Além disso, os atos administrativos estão sempre sujeitos ao controle judicial. Como você se lembra, nós já vimos aqui na primeira aula, o Brasil adota o sistema UNO ou o sistema inglês. Isso quer dizer que todo ato da administração pública está sujeito ao controle judicial. Não existe no Brasil ato administrativo imune a controle judicial. O ato administrativo, por vezes, ele não pode ter o seu mérito revisto pelo Poder Judiciário. Por exemplo, um assunto que nós veremos só lá no fim do curso, mas só para adiantar essa ideia para você. Desapropriação. Quando a administração pública declara um bem de utilidade pública para fins de desapropriação, o judiciário não pode falar, olha, esse bem aqui não tem utilidade pública. Não pode. O próprio Decreto-Lei 3365 proíbe. Por que que proíbe? Porque compete à administração falar se tem utilidade pública ou não. Ok. Mesmo assim, os requisitos formais desse ato administrativo, o judiciário pode rever. Esse mesmo decreto-lei fala que esse ato deve ser um decreto, ou seja, expedido pelo chefe do Poder Executivo. Então, só quem decreta um bem expropriável é o chefe do Executivo. Imagine que um secretário de Estado ou um ministro o faça. Nesse caso, esse ato vai ter um vício formal, porque ele vai falar no elemento competência, que nós veremos daqui a pouco. Ou seja, a autoridade que fez o ato não era o competente. Aí, o juiz pode rever esse ato. Então veja, todo ato administrativo está sujeito à revisão judicial, ainda que alguns aspectos desse ato possam estar imunes a essa revisão, ok? E aí, é muito importante você saber diferenciar o ato administrativo, que ocorre quando a administração pública atua dentro do regime jurídico administrativo, com todas as prerrogativas a ela inerentes, e que esse ato tenha todos esses elementos descritos aqui acima, tá? Ele é uma declaração jurídica do Estado, é exercido com as prerrogativas públicas, produz efeitos imediatos, além disso, complementa a lei e está sujeito ao controle judicial. Se um ato administrativo não se encaixa perfeitamente nessa descrição, ele pode ser um ato da administração. O que é um ato da administração, portanto? É um ato jurídico feito pela administração pública, mas que não se enquadra como um ato administrativo. Olha só aqui alguns exemplos de atos da administração que a própria Maria Silvia Zanella de Pietro apresenta para a gente. Ou seja, são atos feitos pela administração pública, mas que não podem ser qualificados como atos administrativos próprios. Aqui eu quero que você preste atenção na nomenclatura, tá? De vez em quando o examinador do concurso, ele não fala em ato da administração. Ele fala em ato administrativo impróprio, são sinônimos, tá? Ato administrativo próprio é o ato administrativo mesmo, e o ato administrativo impróprio é o ato da administração. Aqui nós temos, por exemplo, os atos privados, que é quando a administração pública age como se um ente privado fosse. Atos materiais, que são situações em que a administração simplesmente executa uma tarefa, mas sem ser uma manifestação da lei, tá? Atos políticos, por exemplo, os atos do chefe do Poder Executivo que envolvem o processo legislativo, são atos políticos. Quando o presidente da República, por exemplo, veta ou sanciona uma lei, isso é um ato administrativo? Ato administrativo próprio, não. É um ato administrativo impróprio. Atos enunciativos. Atos enunciativos são aqueles atos da administração que são meras declarações sobre uma situação. Eles não afetam diretamente a esfera jurídica de ninguém. Por exemplo, os pareceres da administração pública, principalmente procuradores de Estado, de município, advogados da União, fazem muitos pareceres. Esses pareceres não são atos administrativos propriamente ditos.
são atos enunciativos. E também, por fim, os atos normativos. O que é o ato normativo? É aquele ato da administração pública que ele se parece mais com uma lei do que com um ato administrativo. Por exemplo, quando a presidência do Tribunal de Justiça faz uma portaria regulamentando o horário de funcionamento do fórum. Veja, quando faz essa portaria regulamentando o horário de funcionamento do fórum, esse ato, ele é abstrato. Concorda comigo? Ele funciona como se fosse uma lei, ele serve para regulamentar toda uma situação. Ele não serve para conceder, retirar ou alterar direitos de alguém. Então ele é um ato normativo, portanto é um ato da administração, mas não é um ato administrativo. Ok? E você também precisa saber diferenciar o ato administrativo do fato administrativo, tá? O ato administrativo é tudo isso que a gente está estudando até agora. O fato administrativo, ele não tem uma manifestação de vontade por parte da administração pública, por parte de algum agente apto da administração pública. Então, por exemplo, um servidor que escorrega na escada do órgão público, quebra a perna e por isso pega uma licença médica. Veja, o fato dele ter quebrado a perna dentro da repartição pública tem efeitos jurídicos? Tem efeitos jurídicos. Primeiro, de pegar a licença, eventualmente pode até ensejar alguma indenização, enfim, você pode ter vários efeitos em esferas diferentes. Mas teve a manifestação de vontade da administração pública? Não, não teve. Alguém pode até ter desejado que ele caísse, mas isso não é uma manifestação de vontade no sentido jurídico do termo. Então veja, esse escorregão na escada é um fato administrativo. Por quê? Porque é um fato jurídico que causa efeitos jurídicos perante a administração pública, mas não é um ato administrativo. Quando falamos de fato administrativo, o que realmente cai em prova é isso aqui, ó. O que é e quais são as consequências do silêncio da administração pública? Primeira questão, qual a natureza jurídica do silêncio da administração pública? O silêncio da administração pública tem natureza jurídica de fato administrativo. Não é um ato, tá? Não pode falar que é um ato omissivo da administração pública. Você até pode usar esse termo, mas tecnicamente ele não está bem encaixadinho, ele não está tecnicamente próprio, porque não é um ato administrativo, é um fato administrativo, tá? Então, o silêncio é um fato administrativo e quais as consequências dele? Primeiro, ele consiste na ausência de manifestação da administração nos casos em que ela deveria manifestar-se. Veja, por vezes a administração pública ela não tem que falar nada acerca de uma situação. Imagine um contrato entre duas pessoas e esse contrato é executado fielmente por uma delas e se encerra ali. A administração pública não tem que falar nada mesmo, não tem que se meter nos contratos particulares. Agora, por vezes, a administração pública tem que se manifestar. Imagine, por exemplo, que você solicite na prefeitura uma licença para construir a sua casa. A prefeitura tem o dever de ou conceder a licença ou negar a licença fundamentadamente. Dos dois, um. Ela não pode simplesmente sentar em cima do processo e não se pronunciar a respeito. Quando a administração pública senta em cima do processo e não se pronuncia, em um caso que deve se pronunciar, é quando nós temos o silêncio da administração. Não é um ato administrativo, tá? Por que não é um ato? Porque não tem uma manifestação de vontade da administração pública. É um fato administrativo, tão somente. E segundo José dos Santos Carvalho Filho, e aqui nós podemos adotar essa doutrina como majoritária nesse aspecto, distingue duas hipóteses de silêncio administrativo. A primeira hipótese é quando a lei aponta as consequências da omissão. Então, por exemplo, tem lá uma lei justamente para conceder licenças para a construção urbana, e a lei estabelece, olha, se a prefeitura não avaliar o pedido no prazo de 90 dias, entende-se por concedida a licença para a construção. A lei pode vir,
prevendo esse sentido, nesse caso a gente não tem problema jurídico para resolver aqui. Por quê? Porque o silêncio da administração já tem uma consequência jurídica estabelecida na lei, o problema acabou aí. O problema fica grave quando a lei é omissa a respeito, e esses são a maioria dos casos, tá? A lei simplesmente fala, olha, a administração pública tem que averiguar se é o caso para fazer o licenciamento ambiental, mas não fala o que acontece se a administração não cumpre o prazo para o licenciamento ambiental. Nesse caso, olha só, não é válido que o Poder Judiciário espeça o ato administrativo. Veja bem, preciso explicar essa situação. É bem comum isso ser cobrado em prova e vai ficar bem claro para você agora. Pensa o seguinte, a administração pública, ela tem o dever de expedir um pronunciamento, mas a lei não fala qual é a consequência desse pronunciamento não ser efetivado, ok? Nesse caso, o particular pode buscar o judiciário para resolver a situação? Pode. Inclusive, são muito comuns mandados de segurança tratando dessa matéria. Ok. Agora aí você pensa o seguinte, o judiciário, o juiz, quando pega esse mandado de segurança, ele pode assumir o papel da administração pública e expedir o ato administrativo? Não pode, tá? O que ele deve fazer aí é obrigar a administração pública a apreciar o caso e expedir o ato devido, que pode ser deferindo ou pode ser indeferindo o pedido no caso, o autor da demanda judicial, tá? Veja, o juiz ele não pode obrigar a administração pública a decidir num sentido específico. Ele deve obrigar a administração pública a decidir, ok? E aí, para isso, ele pode se valer de astraentes, de multas diárias, ou de mesmo o caso de afastamento do gestor público. Existem casos práticos, judiciais, em que há determinação de afastamento de gestores públicos que se recusam a decidir casos específicos, ok? Mas o que é importante aqui para você levar para sua prova é isso, ó. O magistrado deve expedir ordem mandamental exigindo que a administração analise o caso e manifeste a sua vontade. Em outras palavras, o magistrado não deve assumir a vontade da administração pública. Ele deve obrigar que ela o faça. Ok? E quais são os efeitos dos atos administrativos, tá? Primeiro, nós temos os efeitos típicos ou próprios. E aí cada ato administrativo tem o seu. Por exemplo, o efeito do ato administrativo de nomeação é fazer com que um particular adentre a administração pública na condição de servidor público, tá? O efeito jurídico do ato de nomeação é justamente trazer esse então particular para, através da posse, que será um segundo ato administrativo, ele entre dentro dos quadros da administração pública. Esse é o efeito próprio. Cada ato administrativo tem o seu efeito próprio, que é basicamente o para que ele existe, tá? Mas, além do efeito típico ou próprio, nós temos os efeitos impróprios dos atos administrativos. E aí, olha só, são efeitos secundários do ato administrativo, subdividindo-se em duas categorias. Primeiro, uma de nome bem estranho, e é por isso que cai em prova, o examinador gosta de nomes estranhos, né? É o efeito prodômico do ato administrativo, ou efeito preliminar, se você preferir. Efeito preliminar é o nome mais fácil, mais comum na doutrina. Efeito prodômico é o nome que o Celso Antônio Bandeira de Melo deu e de vez em quando cai em prova, é importante você conhecer essa expressão, e ocorre quando nós temos atos que produzem efeitos durante a formação do ato administrativo. Por exemplo, nós veremos na próxima aula o caso do ato administrativo complexo. O ato administrativo complexo é aquele que depende da manifestação de vontade de dois órgãos, de duas autoridades diferentes. Por exemplo, no caso da aposentadoria do servidor público federal, em que nós temos a manifestação primeiro do órgão em que ele trabalha e depois do Tribunal de Contas da União. Agora veja, é possível que no ato administrativo complexo
simplesmente tendo a manifestação de vontade de uma das autoridades, já surtam efeitos práticos, efeitos jurídicos, tá? Mesmo sem a manifestação de vontade da segunda autoridade, que é quem vai finalizar esse ato. Nesse caso, os efeitos que surgem só com a manifestação da primeira autoridade é um efeito preliminar, porque o ato administrativo ainda não está finalizado, mas ele já surte efeitos jurídicos. Outro efeito são os efeitos reflexos, que eles são produzidos em relação a terceiros estranhos à relação jurídica formalizada entre a administração e o destinatário principal do ato. Imagina o seguinte, tem um imóvel, esse imóvel está locado, tá? Ou seja, tem um proprietário e tem alguém que está lá por uma relação contratual de aluguel, está na posse desse imóvel. Imagine que a administração pública vá e desaproprie esse bem. A relação da administração pública é com quem? É com o proprietário do imóvel, não é com o outro particular que está lá alugando. Porém, mesmo a relação sendo com o proprietário, esse particular que tem uma locação, ele vai sofrer efeitos reflexos desse ato administrativo de desapropriação. Ok? E o controle judicial do mérito administrativo. Esse é um assunto que já foi muito discutido na doutrina. A doutrina clássica falava que o mérito administrativo não podia ser revisto pelo Poder Judiciário. O Judiciário foi lentamente avançando dentro do mérito até que nós chegamos à situação atual, em que nós podemos apontar algumas situações em que a jurisprudência do STF e do STJ reconhece que é devida a atuação do Poder Judiciário, mesmo dentro do mérito administrativo. Vamos ver quais hipóteses são essas. São 3 aspectos. Primeiro, quando vai avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da decisão administrativa. Então veja, por mais que o ato administrativo seja discricionário, ele não é livre para fazer o que quiser. Ele deve obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, o ato administrativo desproporcional sempre pode ser revisto pelo judiciário. No mais, a gente tem que conhecer a teoria dos motivos determinantes. Se o ato atendeu aos pressupostos fáticos ensejadores da sua prática. Aqui eu preciso de um exemplo prático para que você entenda a teoria dos motivos determinantes. O exemplo que toda a doutrina traz, e é o mais fácil, é o caso da remoção de servidor público. Como nós vamos estudar lá na frente, lá nas aulas de agentes públicos, a remoção é o instituto jurídico pelo qual a administração pública pode deslocar um servidor de uma localidade administrativa para outra, tá? De uma lotação para outra lotação, às vezes em cidades diferentes. Tudo bem? Tudo bem. Agora pensa o seguinte, a administração pública, quando ela vai fazer esse ato de remoção, se ela fundamenta esse ato em determinados motivos para a feitura desse ato administrativo de remoção, ela é obrigada a seguir esses motivos. E se esses motivos se mostrarem falsos, mesmo essa remoção sendo discricionária, existem alguns casos de remoção discricionária, a administração pública é obrigada a desfazer o ato. Por quê? Porque os motivos que ela falou que seriam os motivos ensejadores da remoção não existem no caso prático. Um outro exemplo, caso de exoneração de servidor público que não é estável, não é servidor público estatutário, é alguém que tem um cargo comissionado. Veja, os cargos comissionados, eles são de livre nomeação e exoneração, ou seja, o chefe pode mandar embora a hora que quiser o servidor comissionado. Agora, imagine que o chefe, no ato que manda embora, fala, olha, eu estou mandando embora o seu João, porque o seu João costuma chegar atrasado no trabalho. Ponto. Se o seu João entrar na justiça, mesmo ele tendo um cargo comissionado, mostrando a folha de ponto e comprovando que ele nunca chega atrasado, ele tem direito a voltar ao cargo, mesmo sendo um cargo de livre exoneração. Ou seja, o chefe dele poderia tê-lo exonerado
sem fundamentar em nada, mas se quis fundamentar, então esses fundamentos devem ser verdadeiros. Essa é a teoria dos motivos determinantes. Então, nesse caso, se os motivos determinantes do ato são falsos, o judiciário pode entrar no mérito administrativo. Terceira hipótese em que o judiciário entra no mérito administrativo é no caso de desvio de finalidade, tá? Se o ato foi praticado visando atender ao interesse público geral. Nesse caso aqui, veja, o ato administrativo, como nós já vimos lá na nossa aula sobre poderes administrativos, nós vimos as hipóteses de abuso de poder. E aí, uma dessas hipóteses é justamente o desvio de finalidade, que é quando o ato ele não é praticado visando o interesse público. Nesse caso, também pode ser revisto pelo judiciário. E aqui um julgado do STJ. A antiga doutrina que vedava ao judiciário analisar o mérito dos atos da administração, que gozava de tanto prestígio, não pode mais ser aceita como dogma ou axioma jurídico. Eis que obstaria, por si só, a apreciação da motivação daqueles atos, importando, ipso facto, na exclusão a priorística do controle dos desvios e abusos de poder, o que seria incompatível com o atual estágio de desenvolvimento da ciência jurídica e do seu propósito de estabelecer controle sobre os atos praticados pela administração pública, quer sejam vinculados, controle de legalidade, quer sejam discricionários, controle de legitimidade. Então veja que o STJ aceita sim o controle judicial de atos discricionários, dentro daquelas três hipóteses que nós vimos acima. Vamos lá, a gente precisa falar agora dos elementos dos atos administrativos. São 5 elementos que os atos administrativos trazem: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Vamos começar vendo a competência. Competência do sujeito, ou sujeito, ok? O elemento competência, ele é sempre vinculado. Isso quer dizer o quê? A lei sempre aponta quem é a autoridade competente para fazer determinado ato administrativo. Então, se você, por exemplo, quer ser membro do Ministério Público, você sabe que é o chefe do Ministério Público quem faz o seu ato de nomeação, o Procurador-Geral de Justiça, no caso dos MPS. Veja, essa é a autoridade competente para o ato de nomeação do membro do Ministério Público. É sempre um ato vinculado, a lei sempre fala quem pode fazer. Tem natureza de ordem pública, pois sua definição é estabelecida pela lei, estando sua alteração fora do alcance das partes. Não se presume, porque o agente somente terá as competências expressamente outorgadas pela legislação. Improrrogabilidade, essa característica é importante, tá? O fato de um órgão ou agente incompetente praticar um ato não faz com que ele passe a ser considerado competente, tá? Por vezes a administração pública erra, e erra reiteradamente em determinado sentido, tá? Isso não faz com que esse erro se transforme em um acerto ao longo do tempo. Então, se o secretário de Estado da Fazenda não tem competência para expedir determinado ato administrativo, não importa quanto tempo ele esteja fazendo esse ato, a competência é improrrogável, ou seja, a qualquer tempo será declarada essa incompetência, no exemplo que eu dei do secretário de Fazenda do Estado. Inderrogabilidade ou irrenunciabilidade, ou seja, não se admite transação da competência, ou seja, não é porque o agente público não está exercendo a sua competência que ele abriu mão dela, até porque só quem estabelece a competência é a lei, portanto o agente público não pode abrir mão da própria competência. Obrigatoriedade, o exercício da competência administrativa é um dever para o agente público. Incaducabilidade ou imprescritibilidade, é como eu já adiantei, não importa quanto tempo faça que o agente não use aquela competência, ele continua competente se a lei assim o estabelece. Delegabilidade e avocabilidade. Aqui
nós temos as hipóteses em que a competência para o ato administrativo pode ser delegada ou mesmo pode ser avocada. Nós já estudamos essas hipóteses em aula anterior. Você se lembra, beleza? Então, em regra, a competência administrativa pode ser transferida temporariamente mediante delegação ou avocação. Ok. Quais são os vícios do elemento competência do ato administrativo? Primeiro vício que nós temos é a usurpação da função pública. Veja que nesse caso aqui, nós temos um agente externo à administração pública, que ele finge ser agente público, é um caso de estelionato mesmo, tá? Imagine um particular que coloque um uniforme da polícia militar e saia na rua como se policial militar fosse. Esse cara, ele está usurpando a função pública. Os atos administrativos que ele faz são inexistentes. Veja, não é que são nulos, é que esse ato administrativo sequer existe. Então veja um particular que coloca uma roupa de fiscal sanitário, um crachazinho da Anvisa, e sai e vai em um restaurante e aplica uma multa, porque o restaurante estava com carnes fora do freezer, fora das especificações da vigilância sanitária. Essa multa é válida? É claro que não, esse cara não era servidor público quem aplicou a multa. Essa multa é inválida? Também não, porque essa multa ela é sequer existente, ela é inexistente, tá? É o vício mais grave possível, é aquele que decorre da usurpação da função pública. Outro vício no elemento competência é o excesso de poder. Aqui nós temos um agente público, ele está devidamente empossado no cargo público, só que ele faz um ato que está fora da sua esfera de competências, tá? Nesse caso, sim, o ato será declarado inválido por abuso de competência, tá? O outro caso é a função de fato. Função de fato é quando um particular, ele, ou por uma situação emergencial, ou por um erro de todo mundo da administração pública e dele próprio, ele assume a função de servidor público, de autoridade pública, sem poder fazê-lo, tá? Nesse caso, mesmo nós tendo um vício no elemento competência, a lei garante que nós podemos garantir aqui os direitos de terceiros de boa-fé, com base na teoria da aparência. Veja, esse particular que exerceu a função de fato, ele parecia servidor público, todo mundo considerava ele como tal. Se for o caso, com base na teoria da aparência, para não prejudicar os terceiros, nós podemos garantir esses terceiros, os direitos desses terceiros de boa-fé. Ok? Próximo elemento é o elemento finalidade. Esse nós já vamos deixar para o bloco 2 da nossa aula. É isso aí e vamos juntos.